Graça e paz do Senhor Jesus. Abrem sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Antes de nós começar a ler, eu quero deixar para vocês um recadinho. Vocês sempre devem de olhar na descrição do vídeo, porque ali eu deixo informações, deixo alguns recados, também deixo as passagens bíblicas, que é muito importante para vocês verificar se está tudo correto. E também quero dizer para quem está chegando agora, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com suas amigas. Hoje eu quero falar um pouco sobre nós mesmos. Muitos de nós fazemos isso. A vontade de Deus do nosso jeito, ao meu jeito. Acredito que muitos ou todos sempre fazem as coisas pensando que estão fazendo as coisas da vontade de Deus. Mas na verdade estão fazendo ao seu próprio jeito. Há uma diferença básica entre fazer a vontade de Deus e realizá-lo do modo de Deus e no tempo de Deus. Quando o propósito divino é distorcido para benefício exclusivo do ser humano, deixa de ser o propósito de Deus e passa a ser o desejo meramente humano. É importante atentar-se a isso, pois se não tiver cuidado, você poderá facilmente começar a mexer os pauzinhos por baixo dos panos. Pode manipular situações até que, com o tempo, a vontade de Deus se desconfigure completamente em nossa vida. Você deseja fazer a vontade de Deus, mas resolveu executar esse plano a seu modo? Vamos tornar as coisas um pouco mais pessoais. Vou dar um exemplo. Deus deixou claro para você que Ele nem exige e nem deseja que você permaneça solteiro. Ele sabe que você se sente solitário, mas que o tempo está passando e as probabilidades diminuindo. Em algum ponto, se não proteger o coração, você poderá dizer ao Senhor: está bem, Deus, conheço o seu plano, quer que eu me case. Agora, por favor, faça vista grossa durante alguns meses. Quando eu chegar ao altar, avisarei, e então voltaremos aos seus planos e faremos a sua vontade. Está vendo como isso funciona? Você diz que deseja cumprir a vontade de Deus, mas mediante manipulação, você consegue a pessoa de sua escolha para se casar. Então, redescobre subitamente a Deus e ora: ó Senhor, peço que abençoe esta união, faça que seja sólida e boa, porque como me orientou, eu estou me casando hoje. Será? É simples, né? Parece normal, mas não é. A pessoa toma as rédeas na mão e faz do seu jeito e depois vem pedir a bênção de Deus. Talvez você se console um pouco ao saber que isso não é novidade. Este conceito nos faz recordar de um homem que se esforçou para tornar-se altamente qualificado em seu campo de empreendimento, mas provou ser completamente inútil, apesar de suas credenciais como um líder extremamente culto,
capaz e bem educado. Seu nome, Moisés. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe, o nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Mídia. Jetro, o sacerdote de Mídia, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras de seu pai. Podemos ler em Êxodo, capítulo 2, de 11 a 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matou o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se esteve na terra de Mídian e assentou-se junto ao poço. Antes de continuarmos, precisamos verificar esse mesmo evento num ângulo diferente, através de lente de outras câmeras. No livro de Atos há um registro inspirado da mesma história. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-lo por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homem, escutem, vocês são irmãos porque estão brigando. Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Mídian, e ali
nasceram 2 filhos dele. Está em Atos, capítulo 7, versículo 23 a 29. Não vou ler os versículos todos aqui com vocês, porque o vídeo vai ficar longo demais. Mas vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam verificar. Depois que a filha de Faraó adotou Moisés, ela começou imediatamente a prepará-lo para uma vida na corte do rei. O historiador Josefo nos conta que pelo fato de Faraó não ter filho ou herdeiro, Moisés foi educado para o trono. Ele foi orientado no aprendizado e nos costumes de um lar egípcio, completamente diferente de um lar hebreu. Moisés mudou de uma choupana humilde, onde vivia seus pais, para a corte elegante do rei. O pequeno Moisés provavelmente ganhou não só seu próprio quarto, como também vários outros aposentos. Não aprendeu as lições escolares, mas em casa, sob os cuidados de Joquebede, mas com os tutores do Egito. Podem ver em Atos 7, 22. Nos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. O Egito poderia ser considerado o Oxford do mundo antigo. Era um importantíssimo centro educacional. Dessa forma, Moisés começou a aprender o idioma egípcio, a linguagem mais difícil escrita, segundo alguns estudiosos. Ele também teria estudado ciências, medicina, química, teologia, filosofia e direito. Além disso, teria obtido conhecimentos superficiais do mundo artístico, escultura, música, pintura e toda a literatura egípcia se abriu diante dele. A Bíblia também nos diz que os estudos diligentes e a preparação de Moisés o tornaram homem poderoso em palavras e obras. Ele construiu um nome para si, ganhou a respeito dos egípcios, e dessa forma ficou evidente que esse filho da princesa possuía tanto poder quanto influência. Quando chegou aos 30 anos, historiadores nos contaram que ele já havia comandado o exército egípcio, alcançando uma vitória esmagadora sobre os etíopes. Um estrategista militar ousado, valorizando, bronzeado pelo sol, com cicatrizes de batalha, líder competente e também inspirador, e todos conheciam sua coragem e heroísmo. Muito bem qualificado, e ele tinha a capacidade de atrair as massas e tinha carisma, falava com facilidade, em sua atitude comprovavam suas palavras. Fica claro que Moisés estava preparado para o trono, o orgulho do Egito. Mas ele era também vulnerável. Ainda desconhecia essa fraqueza, porém, tornaria-se óbvio para a nação inteira. Em breve, alguns professores sugerem que Moisés não conheceu a vontade de Deus com relação à sua vida até seu encontro na sarça ardente, aos 80 anos de idade. Porém, as Escrituras sugerem fortemente que Moisés havia compreendido seu destino quando ainda era um jovem, educado na corte egípcia antes de chegar aos 40 anos. Estou convencido de que Deus pusera na mente de Moisés que ele, um dia, de um modo ainda não revelado, iria tirar seu povo do cativeiro. Moisés conhecia a vontade de Deus. O problema, no entanto, foi que ele não procurou buscar o caminho e o tempo de Deus. Em vez disso, começou a realizar esse plano segundo o modo de
Moisés e de acordo com o programa de Moisés, distante do propósito de Deus. Ao agir assim, lentamente, muitas coisas foram desvendadas para ele. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Atos capítulo 7, versículo 23. Esta não devia ter sido a primeira vez que tal pensamento ocorreu a Moisés. Ele certamente virá hebreus antes disso. Como não vê-lo? Eles estavam em toda parte, construindo, transportando, cortando madeira, arrastando pedras e trabalhando na paisagem, e em resumo, eles que faziam todo o trabalho sujo do egípcio. Em algum ponto, as escrituras não dizem quando um plano começou a se formar na mente desse jovem poderoso. O problema é que quando você sabe qual é a vontade suprema de Deus para a sua vida e as coisas não estão acontecendo com a rapidez que lhe agrada, você fica ansioso, começa a procurar meios de apressar o processo. Você não vai ler em Atos ou Êxodo ou em qualquer outra parte da Bíblia que Deus fez Moisés matar um egípcio. Moisés foi um assassino independente. O versículo 23 nos diz: resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Sem perceber, Moisés entrou num período vulnerável, perigoso de sua vida. Embora eu esteja convencido de que ele sabia que no futuro iria atuar na libertação de Israel, creio igualmente que ficou nervoso a respeito disso. Nesse estado mental, deu um golpe prematuro que resultou em desastre, atraso de 40 anos nos planos de Deus. Desejoso de cumprir a vontade divina, pronto para fazer grandes coisas para Deus, ele forçou uma situação que o levou à catástrofe pessoal. Note outra vez o que diz em Êxodo 2, capítulo 11. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Em razão do escravo maltratado ser também descendente de Jacó, o coração de Moisés se compadeceu dele. E de repente aconteceu. Moisés agarrou a volante da sua vida e pisou no acelerador, atropelando o projeto divino. Seria fácil explicar tudo isso, dizendo que algo quebrou acidentalmente. As escrituras, porém, não explicam desse modo. Moisés agiu intencionalmente, de acordo com seu plano. O versículo 12 nos conta que olhou de um lado e de outro. Imagine a cena. Moisés pensou: esta é a oportunidade de agir. Moisés olhou para uns lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés prendeu o homem com um hábil golpe de lança, golpeou com um saco mortal. A Bíblia não diz, contudo, fica claro que a ideia era de Moisés e foi posta em prática por ele, energizando pela carne. Não se lê em lugar algum que Deus disse a Moisés interferir nessa situação e endireite as coisas. A decisão foi dele, olhou para um lado e para o outro e depois agiu rápida e violentamente. Estou convencido de que o objetivo de Moisés não era apenas aparecer. Creio que sua sinceridade era completa. Ele não se considerou um assassino, mas alguém que corajosamente saíra em defesa do povo de Deus. O desejo de agir corretamente o dominou. Ele se dedicou à vontade de Deus, mas não ao Deus dessa vontade. Você e eu podemos nos tornar tão dedicados à vontade de Deus,
tão dirigido por um falso sentido de propósito que podemos, sem querer, tomar as rédeas do assunto e deixar Deus completamente fora dele. Você já fez isso? Aquele egípcio cruel devia ser castigado. Sim, foi errado escapar o hebreu como fez. Claro que sim. Mas quando Moisés interferiu e começou sua operação pessoal de livramento do povo hebreu, foi energizado pela carne e não pelo espírito. Isso facilmente acontece com pessoas boas, gente com bons motivos e as melhores intenções. Se agirmos sem prestar atenção ao tempo de Deus, é possível perder o consentimento do favor divino. Você pode sentir realmente que Deus tem algo para você fazer em determinada área, mas se não ficar vigilante, se não se humilhar diariamente diante dele, buscar sua face, discernir o tempo dele, operar sob o controle do Espírito, pode forçar e manipular prematuramente a entrada naquele caminho onde Deus o queria, mas não no tempo dele. Essa questão de tempo de Deus é crítica. Paulo, falando sobre o nascimento de Cristo, escreveu: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. No tempo certo, bênçãos incontáveis. Moisés olhou para um lado e para o outro. Não é interessante? Mas ele não olhou para cima. O que ele fez com o resultado de sua ira assassinar? Escondeu na areia. Quando se age baseado na carne, existe algo a ser oculto. Você tende a enterrar o seu motivo. Tende a esconder um contato feito para manipular um plano. Tende a encobrir uma mentira ou meia-verdade. É só uma questão de tempo até que a verdade apareça. A areia sempre revela seu segredo. Essa é uma boa ocasião para enfatizar que os capacitados e talentosos são também vítimas de vulnerabilidade. Os altamente qualificados vivem à mercê do ataque sutil do inimigo, aquele adversário que o incita ao agir na carne, fazer as coisas certas na hora errada. E como ele opera? A maioria de nós já conhece a estratégia porque já usou em algum momento. Quantas vezes o conselho de Deus, o tempo de Deus, não negligenciado, e nos interferimos para manobrar as coisas. No final, acabamos encrencados. Ficamos com um cadáver, uma enxada nas mãos e uma sepultura rasa aos nossos pés. É surpreendente. Veremos como Moisés não soube sequer enterrar o direito o egípcio. Ele simplesmente falhou em cobrir o morto. O que dizer? Depois de muitos anos, quando Deus tomou o controle e Moisés agiu de acordo com o tempo divino, Deus soube cobrir o egípcio. Deus sepultou o exército inteiro sobre o Mar Vermelho. Cavalo, armas, carro e tudo mais. Quando Deus participa, o trabalho sai. Com o Senhor na direção, o fracasso foge. Quando a carne governa, entretanto, você não consegue sequer enterrar as consequências. Elas o perseguem. É por isso que Moisés deu uma olhada de um lado e do outro, e ao operar na carne, ele tinha de verificar se as retaguardas estavam livres antes de agir, mas foi apanhado. É aqui que os problemas realmente surgem. Até agora, Moisés talvez tenha sentido que fez algo astuto, tivera uma atitude ousada e se sentia bem em relação a ela. Não tinha absolutamente ideia de que a confusão, o fracasso e o sofrimento espreitavam.
Lembremos de que Moisés julgava estar cumprindo a vontade de Deus. Ali viu um egípcio maltratando um homem de seu povo e então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que o israelita entenderia que Deus ia libertá-lo por meio dele, mas eles não entenderam. Moisés acreditava que deveria ser o libertador dos hebreus, muitos anos antes de receber a ordem para agir diante da sarça ardente. Ele supunha que todos compreenderiam isso. Pensou que tudo o que tinha de fazer era dar o pontapé inicial na bola, e os hebreus se uniriam a ele, clamando como seu campeão. Está bem, príncipe Moisés, pegue martelos e enxadas, companheiros, e vamos. Seja nosso líder, poderoso principalmente. Mas o que as escrituras dizem? Eles não entenderam. Moisés sabia que Deus queria usá-lo poderosamente, mas a confusão substituiu a confiança. Perceba que a passagem avança e nos conta. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando. Por que será que ele voltou à cena do crime? Penso que voltou para executar seu plano. Ele havia provado sua lealdade aos hebreus, eliminando um oficial egípcio. Esse era o plano. Agora o plano B. Moisés voltaria à cena desse ato e reuniria as tropas. Porém, ele chegou em meio a uma briga. Você pode vê-lo, de testa franzida e quanto desse de carro oficial, brigando. Isso não estava no roteiro. O povo agradecido deveria estar se reunindo, preparando-se para a grande rebelião. Olhem vocês isto. Não deveria estar acontecendo. Temos que trabalhar junto, homens, disse Moisés, quando se aproximou deles, mas eles não ouviram seu conselho. De fato, não o respeitaram de modo algum, mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Que rejeição! Olhe, mocinho, suma daqui. Você não é nosso líder. Quem você pensa que é? Essas palavras devem ter ferido um homem que acabara de arriscar tudo. Há uma frase célebre que demonstra um momento de crise de identidade que envolveu Moisés neste momento. Se você quiser saber realmente se alguém é um líder, olhe à sua volta e observe quantos o seguem. O príncipe do Egito iniciou uma parada solitária. As contas de suas escolhas, segundo a carne, estavam vencendo. É apenas uma questão de tempo, até que eles enxumem o cadáver e vejam suas impressões digitais. Mas quando você confia no Senhor Deus para dar o passo seguinte, quando espera humildemente, o propósito de princípio se revela. Ele abrirá ou fechará as portas. Você poderá descansar e relaxar até que ele diga vá. Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Primeiro a surpresa, depois confusão, seguida de medo, com os dedos gelados no peito. Quando o segredo bem guardado de Moisés foi revelado, ele ficou trêmulo. O relato bíblico registra que ele fugiu da presença do faraó. Por que fugiu? Nos diz. Êxodo 2:15 nos diz: quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Agora que Moisés mostrará a quem pertencia realmente sua lealdade, Faraó não podia mais suportar que tal homem ficasse junto dele. Aos olhos do rei, um príncipe traidor e fora de controle era melhor morto. Toda a ação obteve tremendas repercussões e consequências de atitude intempestiva de Moisés. Grande desejo
pouco discernimento, grandes ambições, pouco conhecimento, grandes aspirações e pouca humildade, muito zelo e energia e pouca sabedoria. Isso também acontece conosco. Contraído a experiência de Moisés, você pode dizer que tem prepara o que não cairia numa cilada assim. Mas perceba que Moisés também não era um principiante, tinha 40 anos. Foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Como pode ver, nosso currículo impressionante faz parte do problema. Às vezes somos educados além de nossas inteligências. Sabemos mais do que é seguro conhecer. A verdade é que quando você confia na carne para fazer um trabalho, não precisa de mais educação. Não precisa de outro diploma. Não precisa de mais seminários de treinamento. Você precisa de sabedoria. É importante reconhecer que adquirir sabedoria leva tempo. Inclui altos e baixos na estrada. Exige suportar novos fracassos. Engolir grandes e amargas doses de humildade. Tudo isso acontece com Moisés. Ele sente-se qualificado para ser absolutamente inútil. Então ele foge para a terra de Mídia. Entenda que Mídia era um lugar sombrio e desolado, incrivelmente árido, repleto de areias e cascalho, pontuado de rochas escarpadas, com um outro arbusto. Você consegue visualizar Moisés tropeçando em meio a essa terra desolada? Suas roupas feitas sob medida se prendem aos espinhos? Moisés era um fugitivo, fugindo para salvar a própria vida. E o fim, sua educação primorosa de nada lhe valia. A essa altura, seu conhecimento de hieroglifos não o confortava. Sua vitória militar lhe pareciam vazias, graças a seu ato de violência. Esses mesmos militares queriam matá-lo. Minha vida acabou. Deus nunca vai fazer uso de mim. Estou completamente acabado. Deve ter dito Moisés em seus íntimos. Mas ele estava errado. É lógico, seriam, entretanto, necessários muitos anos penosos antes que assimilasse plenamente esse fato. É possível que você esteja nessa situação, agora duvidando que exista um propósito maior, questionando: trabalhei, tentei tantas coisas, meu esforço foi incansável, mas não cheguei a lugar nenhum. Nada deu certo. Acabou. Quando a vida do eu segue seu curso, acabamos num deserto. Você não vai desistir de correr até chegar às dunas áridas de Mídia. Quando finalmente alcançar, quando estacar a sombra desprezível de uma rocha calcinada pelo sol, dirá a si mesmo: será que Deus vai fazer uso de mim um dia? Ainda existe um propósito de Deus para mim? E você ficará ali sentado, cansado. Voltemos ao nosso personagem. Perceba, porém, onde Moisés se sentou. A Bíblia nos diz que foi junto a um poço. Isso não parece significativo? Quando a vida do eu finalmente se assenta no poço de uma nova vida, está próximo. Quando aprenderemos isso? Pessoas altamente qualificadas, capazes, preferem ficar em movimento, sentar-se a algo contra sua natureza. Todavia, quando aquele quebrantado quarentão chamado Moisés finalmente se deixou cair ao chão, ao final de sua existência, autogerida, achou água fresca bem ao seu lado. Experiência desse tipo acontece com todos nós.
Avançamos apressados, pensando vencer tudo à nossa frente. Damos alguns golpes no ar, somos surpreendidos pelos desapontamentos e recuamos. Quando isso acontece, tememos o primeiro sopro de reprovação humana, fugimos da cena para nos esconder, jeitosos, escondemos-nos então do orgulho humano no segredo da presença de Deus. Ali nossa visão se torna nítida. A vida do eu morre. Nosso espírito bebe do rio de Deus, onde a água é abundante. Nossa fé começa a arragar o braço de Deus, para ser o canal da manifestação do seu poder. Assim emergimos finalmente para protagonizarmos um êxodo. O conselho de Deus para nós hoje é: sente-se, entenda que você já correu bastante, ficou de pé muito tempo, lutou, manipulou, seguiu o caminho por um período demasiado longo, perdeu-se do propósito mais de uma vez. Deus finalmente atrai sua atenção. Ele está dizendo: desista, pare, dê-me o controle, fique sentado na areia quente do deserto onde se encontra. Veja o que está ao seu lado. É um poço cheio de água fresca. Em breve Deus vai levantar o balde e refrescar sua alma. Fique quieto, descanse, não saia daí. Aquietai vós, sabeis que eu sou Deus. Cesse todos os esforços, relaxe, o propósito continua, o mesmo. Você foi moldado para este fim, ele não desistiu de quem você será. Satisfaça-se com esse poço e beba profundamente dele. Você está mais sedento do que pensa. É assim que muitos de nós se encontramos hoje, sedento, correndo de um lado para o outro, tentando fazer as coisas do nosso jeito e sempre pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas para nós entender a vontade de Deus, teremos que estar com o coração humilde, com paciência, com muita calma, e esperar Deus mandar: vá, que eu estou contigo. Sempre que queremos fazer as coisas do nosso jeito, dá errado. Vimos aqui a história de Moisés, como começou. E as coisas só começaram a dar certo para ele quando ele parou. Que ele viu que fez tudo errado e que não deu certo. Foi quando Deus conseguiu chegar nele e ele entregou o controle para Deus. É assim que você se sente hoje? Vamos orar? Pai amado, corremos de um lado para o outro, tentamos fazer as coisas do nosso jeito, temos pressa para conseguir e nada dá certo. Estamos cansados, estamos exaustos e, como o Senhor diz, aquietai e saber que o Senhor é Deus. Neste momento eu paro tudo, Senhor, para entregar em Tuas mãos o controle da minha vida. Dirige minha vida, meus pensamentos. Me ensina a fazer a Tua vontade, a Teu jeito, Senhor. Eu entrego o meu eu em Tuas mãos, para que todos os meus desejos e minhas vontades sejam feitas, transformadas em Tuas vontades. Derrame sobre nós o Espírito Santo, Senhor, e nos ajuda sempre a dar o discernimento, para que a gente não venha errar e nem pecar contra o Senhor. Fique conosco, Senhor, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.